Fala, meus amigos do DD, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube do Dedicação Delta. A gente está de volta para mais uma aula juntos de um tema relevante sobre carreiras policiais e tópicos correlatos. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal do Dedicação, de deixar os teus comentários, de também deixar o teu like, isso aqui ajuda no vídeo, e utilizar o teu mecanismo de comentários aqui na nossa sessão, aqui no nosso vídeo, para tirar as dúvidas e para dizer também o que é que você espera dos nossos próximos encontros. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, prazer é meu. Eu sou o primeiro colocado no meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, professor de várias disciplinas aqui no DD, e nós estamos discutindo um tema relevantíssimo que me parece você tirará dele uma enorme utilidade. Antes de mais nada, também não deixa de seguir a gente no Instagram, é o @dedicaçãodelta e o @profrodrigobarcelos. Lá você acompanha as novidades do curso, as promoções, os cursos novos, as notícias do mundo das carreiras policiais no @dedicaçãodelta. Beleza, vamos em frente. No nosso último encontro, nós discutimos constitucionalismo contemporâneo e neoconstitucionalismo. Esta aqui é a parte 2 desse nosso encontro, que, sem sombra de dúvidas, aborda o tópico estruturante a nível de direito constitucional. Constitucionalismo é, você sabe muito bem, a matéria da qual derivam todas as outras problemáticas relevantes do direito constitucional, controle de constitucionalidade, hermenêutica jurídica, teoria da Constituição, teoria das normas jurídicas e por aí vai. Ok. A partir disso, então, nós chegamos a 6 sentidos possíveis da expressão neoconstitucionalismo, que aqui estamos trabalhando também como constitucionalismo contemporâneo, ou seja, o constitucionalismo de hoje, né, do dia a dia. O constitucionalismo que nós praticamos hoje. Desses 6 sentidos, então, comecemos pelo primeiro. Neoconstitucionalismo, vimos nós, é uma palavra plurívoca, uma palavra polissemântica, polissignificativa, que tem inúmeros sentidos. O primeiro deles é neoconstitucionalismo, num certo sentido, significa os períodos de redemocratização da Europa e de alguns países periféricos. Veja você o seguinte, dizer isto significa fazer uma consideração de ordem histórica e uma consideração de ordem política. O constitucionalismo, vimos nós, no marco histórico em que a literatura apresenta esse tema para a gente, é um movimento a partir do final do segundo pós-guerra, portanto, 45 para frente, metade do século XX em diante. O que estava acontecendo antes disso? O surgimento, a ascensão, a estabilização e o ápice dos modelos políticos fascista na Itália, nazista na Alemanha, com a ascensão do nacionalsocialismo, dos nazistas, né? De Hitler na Alemanha e também de Mussolini na Itália. O neoconstitucionalismo, em sentido político, é uma rejeição a essa teoria política que instaurou um modo de pensar o Estado e um modo de pensar a teoria política e um modo de pensar o próprio papel do Estado a partir de um viés autoritário, de um viés eminentemente fascista. E aí, então, convém que nós identifiquemos o que compõe minimamente, ou o que compôs minimamente esse ideário, para que nós possamos entender como, nesse sentido, neoconstitucionalismo significa a rejeição política a esses fenômenos. A literatura da ciência política específica nos apresenta várias características desse tipo de movimentos. A grande maioria delas reconduz a um fenômeno chamado patriotismo nacionalista, que, claro, pode ter essa específica palavra vários sentidos, inclusive um sentido positivo, que significa ter um apreço pelo desenvolvimento das questões da própria pátria, um apreço pela teoria política do próprio país, pelo desenvolvimento do próprio país, claro, mas também tem um sentido negativo na teoria política, que é um apego à história bélica do país, um apego à autoridade pela autoridade e não pela racionalidade ou pela legitimidade democrática dela, um apego à história das armas, um apego geralmente ao chefe, ao líder supremo, que é blindado de toda crítica, blindado de todo controle e que junta todos os cidadãos de um país num certo projeto político que se mantém pela força e por uma crença cega num chefe de Estado que se equivale a alguma espécie de salvador, de messias, de gênio da guerra ou qualquer coisa do gênero. A esse conceito desse patriotismo nacionalista
O neoconstitucionalismo buscou fazer frente com um conceito habermasiano de Habermas, portanto, chamado patriotismo constitucional, que já caiu hora ou outra em prova ali e acolá. E o patriotismo constitucional, ele em resumo, que é rejeitar essa ideia do patriotismo nacionalista, que, de novo, pode ter alguns sentidos positivos, mas nesse sentido tem um sentido negativo. Ele quer criar uma outra ideia de patriotismo, que é uma ideia democrática, uma ideia que prevê a construção de um projeto constitucional compartilhado, de uma vida comunitária politicamente organizada, de uma visão de Estado, de uma visão sobre qual é o papel do Estado, não legitimado pela autoridade do Estado, não legitimado pela história bélica do Estado, não legitimado pelos símbolos militarescos do Estado, não legitimado pela crença num chefe político e numa decisão política acabada, mas na realidade na construção do que Habermas chama de projeto constitucional compartilhado. O entendimento, portanto, de que a Constituição, e portanto toda a teoria que dela advém, não é uma decisão política acabada, cega, que vincula todo mundo pela força, mas a construção do dia a dia de um projeto público, portanto, advém daqui a noção de Constituição como processo público, que é uma noção aprofundada e que eventualmente também aparece nas provas, em que todos os cidadãos sujeitos à Constituição participam da construção do projeto de democracia, porque esse projeto público, que é um processo, esse projeto compartilhado de democracia, atende a esse patriotismo constitucional, ou seja, vincula a todos não por uma decisão política da autoridade, mas pela noção de proteção de direitos, pela noção de inclusão de cada um dentro desse projeto constitucional compartilhado, pela noção democrática de participação e pela noção igualmente democrática de república. Portanto, nesse primeiro sentido, neoconstitucionalismo significa a derrocada desses modelos políticos de Estado totalmente antidemocráticos, como o fascismo italiano e o nazismo alemão, e o surgimento de períodos de redemocratização tanto na Europa, na Alemanha a partir da guerra, quanto de alguns países periféricos, tanto do leste europeu quanto eventualmente da América Latina também, Brasil, Argentina, embora aqui entre nós esse processo de redemocratização tenha tido idas e vindas, idas e vindas, vindas e vidas, quer dizer, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, e não tenha sido um processo linear, assim como também não foi em lugar nenhum do mundo. Portanto, essa noção, que é uma noção do neoconstitucionalismo, sobretudo compartilhada pelo professor Lênio Luiz Streck, delimita um pouco de um sentido político e talvez político-histórico do que é neoconstitucionalismo. No sentido da filosofia habermasiana, isso pode ser reconduzido ao abandono do patriotismo nacionalista e à criação da ideia de Constituição como projeto público, como processo público, como projeto constitucional compartilhado e também de patriotismo constitucional. Veja você que esses períodos de redemocratização, tanto da Europa quanto dos países periféricos, eles são períodos históricos absolutamente complexos do ponto de vista político. E nós não podemos ser ingênuos e tentar crer que após a derrota desses regimes políticos autoritários, nós entramos num mar de rosas na teoria política e na construção do Estado moderno. Isso não é realidade. Mesmo nos estados com uma democracia consolidada, há ainda resquícios de autoritarismo, e isso é sempre um fantasma à espreita, mesmo após a inserção na teoria política desse neoconstitucionalismo como um fenômeno político. E atento a isso, o professor David Landau criou um conceito muito relevante que também já apareceu em provas, sobretudo depois que ele foi utilizado pelo professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, em algumas das suas decisões, chamado constitucionalismo abusivo. Constitucionalismo abusivo. Veja você o seguinte, o professor David Landau, fazendo um estudo histórico e de teoria política sobre os golpes de Estado e sobre os regimes autoritários, ele diz o seguinte, veja, esses períodos anteriores ao constitucionalismo contemporâneo, portanto esses períodos aos quais o constitucionalismo contemporâneo quer fazer frente, são marcados geralmente por uma tomada de poder autoritária, marcados geralmente por uma tomada de poder
com pretensões violentas, expressamente violentas, que se declara violenta, por um projeto político que se diz violento, que se diz autoritário, que se diz perseguidor de inimigos e que se diz verdadeiramente aquilo que ele é, que não esconde, portanto, ter a natureza de um projeto autoritário. Mas, percebe o professor David Landau, nos Estados modernos e após esse período de redemocratização, há um fenômeno mais recente chamado constitucionalismo abusivo, em que, nas democracias liberais, geralmente chefes de poder executivo, não só, mas geralmente chefes de poder executivo, que ele chamará de hiperpresidentes, para designar esse fenômeno do hiperpresidencialismo, que é muito parecido com o patriotismo nacionalista, né? Essa coisa de olhar para um presidente, para um líder, para um chefe de poder executivo e olhar nesse cara um salvador da pátria, um messias, uma coisa assim. E dizer, olha, os autoritarismos têm meios de se enfiar dentro das constituições democráticas e dentro das próprias democracias liberais. E eles fazem isso diferentemente do que faziam os regimes autoritários anteriores, de uma certa forma fraudulenta, sem dizer o que eles efetivamente estão falando. O que eles efetivamente estão fazendo. De modo que se, antes desse período histórico, as tomadas de poder, os projetos políticos autoritários eram construídos de maneira declaradamente violenta, declaradamente anticonstitucional, declaradamente autoritário, a partir desse momento eles passam a ser construídos de forma sorrateira e com pretensão de serem construídos dentro das regras do jogo constitucional. E aí o professor David Landau identifica, então, nos mecanismos constitucionais, algumas práticas dos estados modernos, sobretudo esses estados que sofreram esse período de redemocratização, em que agentes políticos autoritários buscam, dentro das regras constitucionais, instaurar projetos autoritários. Por isso, o termo constitucionalismo abusivo designa um uso abusivo dos mecanismos constitucionais com intentos antidemocráticos, intentos antiliberais, no sentido de liberalismo político, né, no sentido da democracia liberal, para perpetuar um certo projeto de poder político no poder, para instaurar um estado de exceção, para reduzir o controle das instituições jurídicas e políticas sobre os agentes políticos, e assim para atingir, dentro da Constituição e com as ferramentas constitucionais, um intento, uma finalidade que antes só era atingida por um projeto violento, geralmente um golpe de Estado, e por um processo declaradamente violento. Então o professor Landau identifica, por exemplo, algumas situações preferenciais que nos estudos dele mostram esse constitucionalismo abusivo, como a alteração de regras eleitorais por chefes de poder executivo durante o jogo eleitoral ou durante o seu próprio mandato, por exemplo, para prever mecanismos que permitam que esse sujeito seja reeleito indefinidamente. Assim, ele utiliza-se da legislação, utiliza-se dos mecanismos de alteração constitucional para se manter no poder. O frequente uso de emendas às constituições para que esse indivíduo que hoje tem o poder político e, portanto, tem um alto poder de composição no Congresso, um alto poder de composição no Poder Judiciário, tem uma alta legitimação política, para que ele altere a Constituição de modo a favorecer o seu projeto de poder político, para que, assim, esse projeto de poder político se perpetue. O enfraquecimento dos órgãos de controle, o povoamento das cortes constitucionais com membros leais ao Poder Executivo, o aparelhamento político das instituições, tanto de controle quanto judiciárias, quanto de controle em todos os aspectos, como os ministérios públicos, os tribunais de contas, as polícias e por aí vai. E, ao mesmo tempo, da alteração dos mecanismos constitucionais de alteração de poder. Então, esses elementos todos que o professor David Landau, através da ideia do constitucionalismo abusivo, atrela a geralmente esse fenômeno do hiperpresidencialismo, que é uma das palavras-chave, cria, na sua visão, um fenômeno político que ele chamará de democratura, uma coisa híbrida, uma coisa mesclada entre um Estado democrático e um Estado ditatorial. Claro que isso só vem do poder executivo? Sem sombra de dúvida, não. Isso advém também, ou pode advir, dos outros poderes da República, isso pode advir do poder judiciário. É possível haver uma
uma ditadura do poder judiciário. Isso pode advir do Congresso, é possível haver uma ditadura legislativa, mas não é o mais comum. A história política demonstra que esses hiperpresidencialismos advêm geralmente do poder executivo. Moral da história. O primeiro sentido para a expressão neoconstitucionalismo compreende esses períodos e esses processos de redemocratização, tanto da Europa quanto de países periféricos. O que não significa dizer que isso tenha criado, tanto na Europa quanto nesses países periféricos, estados de democracias plenas, porque mesmo nelas há, e a literatura crítica concorda com isso, no nosso âmbito doutrinário, o professor Luiz Roberto Barroso concorda com isso, já usou esse termo no Supremo Tribunal Federal algumas vezes. Os autoritarismos têm meios para tentar inserir esses patriotismos nacionalistas e, portanto, inserir visões autoritárias do Estado dentro das constituições e dentro dos estados já redemocratizados. A isso procura fazer frente o neoconstitucionalismo. Claro que esse é um sentido político para essa expressão, mas nisso não há absolutamente nenhum problema. O professor Luiz Roberto Barroso, quando discute nas suas obras o neoconstitucionalismo, trata, nós já vimos isso, esse fenômeno como, aspas, nas palavras dele, a ideologia vencedora do século XX. Então é evidente que neoconstitucionalismo também é uma palavra política e também é um fenômeno político muito antes de ser um fenômeno jurídico. Ok, existe também, é óbvio, um segundo sentido para a expressão neoconstitucionalismo. Talvez este aqui seja o mais importante para nós aqui, sobretudo porque talvez seja o mais cobrado nas provas, talvez seja, do ponto de vista jurídico, aquele que é melhor e mais facilmente apreensível como uma nova teoria da Constituição. O sentido número 2 para a expressão neoconstitucionalismo que eu gostaria de discutir contigo é neoconstitucionalismo como surgimento de novos textos constitucionais, como surgimento de novas constituições que terão novas características, portanto, que terão novas qualidades, que serão estruturadas e pensadas de acordo com uma nova concepção jurídica. E que características fundamentais terão esses novos textos constitucionais? Bom, eu destacaria algumas. Primeiro, eles são textos extremamente analíticos e extensos, portanto, esses novos textos constitucionais, as novas constituições, fruto do constitucionalismo do pós-guerra, são constituições que geralmente tocam em todos os aspectos da vida comunitária. São textos que inserem na Constituição uma enorme quantidade de temas, uma gigantesca quantidade de assuntos. Então são textos hiperanalíticos, hiper extensos. A segunda característica desses textos é a sua rigidez. Portanto, as constituições neoconstitucionais ou as constituições do constitucionalismo do fim do segundo pós-guerra são constituições com um grau de rigidez maior e, portanto, um grau de inalterabilidade mais relevante, ou trocando em miúdos, com maior dificuldade para que ela seja alterada. Ao mesmo tempo, são textos com uma abertura semântica e uma densidade principiológica e uma abertura interpretativa, ou como dizem alguns autores, uma tessitura aberta muito maior. De modo que as novas constituições, a partir desse momento, são constituições que dispõem muito mais sobre um arquétipo principiológico de organização do Estado, de proteção de direitos e limitação da autoridade, do que sobre regrinhas do dia a dia dos poderes. A isso dá-se o nome de abertura semântica, ou de densidade principiológica, ou de tessitura aberta. Bom, desses textos analíticos e extensos, dessa rigidez constitucional e dessa abertura semântica, ou dessa densidade principiológica, ou dessa tessitura aberta, advirão, evidentemente, algumas subcaracterísticas de cada um desses elementos. Então, tentemos sistematizar um pouco e discutir isso. Então, sentido número 2, surgimento de novos textos constitucionais. Primeira característica desses textos constitucionais são extremamente analíticos e extremamente
extensos. Perceba você o seguinte, eu não estou trabalhando aqui com um juízo de bonito ou feio. E não estou querendo dizer que o neoconstitucionalismo, ou que o constitucionalismo contemporâneo é, independentemente de qualquer coisa, melhor ou pior do que os constitucionalismos que o precederam. Nós estamos trabalhando aqui com a descrição de um processo histórico. E toda descrição de um processo histórico tem elementos positivos, politicamente positivos, e elementos politicamente negativos. Nesses novos textos constitucionais, certamente há muitos elementos positivos, mas certamente há também muitos elementos negativos. Conseguimos ver os dois. Primeiro, um sentido positivo, um elemento positivo, politicamente positivo, para esses novos textos constitucionais que são extensos, analíticos, muito grandes e que tocam em vários aspectos da vida comunitária, é a constitucionalização do direito, que eventualmente aparece com uma certa subdivisão, constitucionalização e inclusão, que é o constitucionalismo tocando em temas que anteriormente ele não tocava e relegava à legislação ordinária, e constitucionalização, releitura, ou constitucionalização, reinterpretação, que é uma nova interpretação de temas que já eram tocados pelo direito constitucional, mas com um viés antigo e agora passarão por esse filtro constitucional. De modo que essa constitucionalização de todo, absolutamente todo o direito infraconstitucional e de cada aspecto da vida cotidiana é uma decorrência desses novos textos constitucionais e da sua extensão e da sua característica de extremamente analíticos. O direito constitucional não somente toca em todos os aspectos da vida comunitária, inclusive nas relações privadas, vide o desenvolvimento a partir daí de uma longa teoria da eficácia interprivada dos direitos fundamentais, ou seja, daquela ideia da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que nos diz: os particulares podem exigir uns dos outros o respeito aos direitos fundamentais, assim como podem exigir do Estado, portanto, eficácia vertical, o respeito a esses mesmos direitos. Então, esse aspecto positivo da constitucionalização do direito ele toca em todas as relações, ele passa a disciplinar uma inteira e nova teoria da eficácia interprivada, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ele passa também a reinterpretar todo o direito infraconstitucional, o direito penal, o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário. A partir desse marco devem ser agora reinterpretados no marco da Constituição. Isso, claro, é um fenômeno positivo. Mas há literatura que identifica uma enorme quantidade de elementos negativos ou de fenômenos negativos dessa extrema extensão ou dessa característica muito analítica dos textos. Conseguimos ver aqui alguns autores. Por exemplo, Guattini vai falar, aspas, de uma constituição invasora, para dizer o seguinte: as constituições do pós-guerra são constituições que de tal modo disciplinam a vida comunitária, de maneira tão ubíqua, que chegam a invadir aspectos que elas não deveriam invadir. Portanto, do ponto de vista da preservação de âmbitos de autonomia da vida privada das pessoas, essa constitucionalização ubíqua do direito, na visão de Guattini, é ruim, gerando um constitucionalismo invasor ou uma constituição invasora, porque ela toca em absolutamente todos os pontos. Rodrigo, mas por que seria ruim a Constituição tocar em absolutamente todos os pontos? Porque se a Constituição toca, o regime público toca. Se o regime público toca, o Estado toca. E do ponto de vista de um constitucionalismo liberal, nem sempre que o Estado toque em tudo é uma boa coisa. Isso, evidentemente, nos faz crer e perceber de maneira muito clara que a visão política acerca do papel do Estado, do papel da Constituição, interfere no nosso dizer sobre se sim ou não um fenômeno constitucional é positivo ou é negativo. De outro ponto de vista, o professor Hilde Kruger dirá o seguinte: olha,
Essas constituições do pós-guerra, essas constituições neoconstitucionais têm o seguinte problema com esses textos hiperanalíticos, hiper extensos. O problema é o seguinte: por essência, uma Constituição deve dispor sobre aquilo que é essencial ao Estado. E o que é essencial ao Estado é o que diz respeito à sua estabilidade, à perpetuação dentro de um certo tempo, claro, mas à estabilidade de uma ordem política e jurídica, e dessa maneira só ao núcleo da vida comunitária, aquilo que é mais relevante. Tudo que não é o mais relevante, o mais nuclear, tudo que não diz respeito à estabilidade de uma ordem política, de uma ordem jurídica, não faz parte do direito constitucional. Então, o professor Hilde Krüger, quando analisa esse fenômeno dos novos textos constitucionais, ele diz: esses textos geram, aspas, subconstituições. São constituições que, além de disciplinarem a vida nuclear dos estados, disciplinam também coisas que não deveriam estar disciplinadas na Constituição e nos textos constitucionais. É o caso da nossa Constituição mesmo, né? Que ao lado da competência do Supremo, do Presidente da República e do Congresso, coloca o regime de previdência dos servidores, coloca o Colégio Pedro II, coloca a organização completa da administração pública e temas correlatos. O professor Hilde Krüger enxerga nisso uma má coisa e chama essas constituições de subconstituições, porque elas não tocam somente naquilo que é mais essencial do Estado, mas em absolutamente tudo, fazendo com que elas percam aquilo que mais relevante é dentro da teoria constitucional e que elas se tornem alguma coisa muito semelhante à própria legislação infraconstitucional. Outros autores falam de um fenômeno chamado hiperconstitucionalismo. E essa palavra foi inclusive cobrada na última prova oral para delegado de Polícia Civil de Santa Catarina. Esse hiperconstitucionalismo, que é uma decorrência dessa expansão desenfreada do regime constitucional sobre todos os aspectos da vida comunitária, teria uma específica repercussão interessante, que é gerar a todo momento e em todo caso uma expansão dos casos de conflitos de normas constitucionais, o que faz todo sentido. Se os textos das novas constituições são hiperanalíticos, hiperextensos, eles têm uma enorme quantidade de normas que sempre estarão em conflito, ou real ou potencial, o que acaba criando outros problemas, que é um hiperprotagonismo do poder judiciário sobre o poder legislativo, que a todo momento o poder judiciário tem que solucionar esses mesmos conflitos entre normas constitucionais. Se há textos constitucionais mais amplos, há uma maior proliferação de normas constitucionais. Se há uma maior proliferação de normas constitucionais em democracias que são, por essência, plurais, e aí vídeo como esse segundo sentido dialoga com o primeiro, essas normas são muitas vezes fruto de interesses políticos contraditórios. Claro, né, a democracia é isso, é o jogo do perde e ganha, é o jogo do ganha um pouquinho, perde um pouquinho, é o jogo do consenso entre o cara que é de esquerda e o cara que é de direita, é o jogo do consenso entre o ruralista e o ambientalista, e o fruto possível dessas tensões que são normais no Estado de Direito, o que gerará, evidentemente, também do ponto de vista constitucional, normas constitucionais que muitas vezes podem ser contraditórias, podem se tensionar umas com as outras e que reclamarão uma intervenção cada vez mais frequente do Poder Judiciário. Qual é o problema disso? É que o Poder Judiciário estará sempre desagradando alguém. Isso vai gerar um novo problema em cascata, que é uma progressiva perda de legitimidade e um progressivo desgaste público das Supremas Cortes e dos juízes constitucionais, porque está sempre desagradando alguém. Em absolutamente qualquer questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal desagradará alguém. Se for uma questão ambiental e decidir pró-meio ambiente, vai desagradar os ruralistas. Se decidir pró-ruralista, vai desagradar o ambientalista. Se for uma questão envolvendo minorias e decidir favoravelmente ao direito da minoria, vai desagradar o processo político majoritário. Se fizer o contrário, vai desagradar os grupos minoritários. Então, esse profundo alargamento dos conflitos entre normas constitucionais gera essa enorme quantidade de outros problemas. O professor Georges Bourdeau, a seu turno, falará de um, aspas,
totalitarismo constitucional, para designar esse mesmo fenômeno, falar essas constituições que tocam em absolutamente tudo são constituições totalitárias, porque elas não deixam nenhum espaço para a vida se desenvolver à margem do Estado, e não necessariamente à margem do Estado tem um sentido negativo, pelo contrário, para que as pessoas possam exercer as suas liberdades do modo como melhor lhes aprouver. Entre nós, o professor Daniel Sarmento prefere o termo ubiquidade constitucional, que também já foi cobrado em prova e significa uma Constituição que está em tudo. Ubiquidade significa ubíquo, que significa em todo lugar ao mesmo tempo. Veja que cada um desses autores nos oferece palavras-chave que podem ser cobradas em prova. Todas essas já foram: Constituição invasora, ou constitucionalismo invasor, hiperconstitucionalismo, agora recente, prova oral para delegado de Santa Catarina, totalitarismo constitucional, Jorge Bourdieu, ubiquidade constitucional, professor Daniel Sarmento, também recentemente. E a cada uma dessas ideias corresponde ou pode corresponder um certo sentido de Constituição. Nós estamos muito bem acostumados com aqueles sentidos básicos, né? A Constituição jurídica de Kelsen, a Constituição política de Carl Schmitt, a Constituição sociológica de Lassalle. Nós podemos derivar dessas expressões sentidos de Constituição também. Onde o professor Daniel Sarmento, da Universidade do Rio de Janeiro, fala da ubiquidade constitucional, nós podemos mencionar uma Constituição ubíqua. Onde o professor Jorge Bourdieu enxerga um fenômeno de totalitarismo constitucional, nós podemos chegar a uma Constituição totalitária. Onde a literatura espanhola enxerga um hiperconstitucionalismo, nós podemos enxergar uma hiperconstituição, e por aí vai. Dentro dessa ideia geral, portanto, de que os novos textos constitucionais acabam gerando esses efeitos negativos, a literatura costuma enxergar aqui três grandes repercussões desses fenômenos, além das que eu te mencionei. A primeira é uma, como é que eu vou dizer, uma baixa estabilidade das constituições, como nós vimos aqui a partir da crítica do professor Hilde Kruger. Se as constituições tocam em cada um dos mínimos elementos da vida política do Estado, é muito natural que, em razão da dinâmica política desses mesmos estados, da dinâmica social, da dinâmica cultural, as constituições sejam alteradas com muita frequência. Isso torna, então, um documento político que é pensado para dar a um Estado estabilidade completa, um documento que muda cada dia. Vide a nossa Constituição brasileira, que tem cento e tantas emendas, toda hora uma emenda à Constituição, toda hora emenda. Ou seja, o documento que é pensado para dar ao constituinte originário, que é o poder político que originou a ordem jurídica e a ordem política, uma garantia de estabilidade, nós acabamos conferindo uma alterabilidade gigantesca, apesar dos procedimentos mais dificultosos que a Constituição rígida coloca, mas acabamos fazendo acabamos fazendo da Constituição algo quase que como uma legislação ordinária, que qualquer interesse político muda. A segunda dessas três decorrências é o que a literatura norte-americana tem chamado de rotting constitution, ou apodrecimento constitucional, que é uma progressiva perda de eficácia da Constituição. E aí a Constituição vai, num certo sentido, apodrecendo. Ela existe, mas ela não constrange, no sentido de vincular, né? Ela não faz parte das decisões das pessoas. As pessoas cada vez mais olham para a Constituição com desdém. Essa Constituição aí não serve para nada. E é uma Constituição que não constrange os próprios poderes políticos que deveriam respeitar a Constituição e, portanto, uma Constituição em apodrecimento, fruto dessa enorme alterabilidade, dessa absoluta extensão e desse enormemente analítico grupo de textos constitucionais que acabam, ao tocar em tudo, não tocando em nada. O terceiro dos elementos é, então, que se soma a esses dois, um prejuízo ao que a literatura alemã chama de sentimento constitucional e que tem uma intrínseca relação com aquele conceito habermasiano que nós discutimos de Constituição como projeto constitucional compartilhado, de Constituição como processo público. Um ideário constitucional que faz com que todas as pessoas no mesmo Estado se sintam parte construtora desse mesmo projeto.
caramba, se a Constituição toca em tudo, se ela é toda conflituosa, se cada dia ela muda, não tem como as pessoas submetidas a esse mesmo ordenamento constitucional se sentirem cada uma delas parte componente dele, porque é uma coisa tão conflituosa, tão bagunçada, tão difícil, tão esquisita, que ele acaba, que esse projeto constitucional acaba sendo, então, muito pouco vinculante para as pessoas e muito pouco agregadora das pessoas, o que prejudica, segundo a literatura, o sentimento constitucional ou a vontade da Constituição. Além disso, perceba você que desses novos textos analíticos e extensos advém também como é que nós diremos, uma progressiva tentativa de conferir a esses textos força normativa. Claro, nós vamos estudar a força normativa da Constituição um pouco mais à frente, mas esse é mais um dos elementos negativos que esses textos absolutamente analíticos e super extensos geram. Como conferir força normativa, máxima efetividade e todos aqueles princípios de interpretação que o professor Joaquim José Gomes Canotilho nos ensina a uma Constituição que toca em absolutamente tudo, que é em si contraditória, que a toda hora dá margem a conflitos de normas constitucionais, que tem que lidar com uma enorme quantidade de interesses políticos contrapostos e por aí vai. Então veja você que esses novos textos constitucionais, que é essa primeira característica do segundo sentido da palavra neoconstitucionalismo, tem efeitos muito positivos, mas gera também efeitos negativos. Essa, vimos nós, é a primeira característica do segundo sentido. Nós ainda queremos ver a segunda característica, que é a rigidez constitucional, e a terceira característica, que é a abertura semântica, antes de passarmos para o sentido 3. Eu disse no nosso bloco 1 sobre esse tema aqui que nós faríamos essa análise do neoconstitucionalismo em 2 blocos. Já vimos que não conseguimos, o que já era esperado. Eu preciso me curar disso, porque eu começo a dar aula e as minhas aulas ficam muito grandes. Nós voltamos no nosso próximo bloco, tratando desses próximos sentidos aqui da palavra. Quase que vamos fazer aqui no nosso projeto Alvo Certo um mini curso sobre neoconstitucionalismo. Vai dar aí, sei lá, umas 4 aulas disso. Tá bom, esses dias nós fizemos umas 4, 5 aulas também sobre sistemas de teoria do delito, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Vamos seguindo, porque aqui não temos tempo, podemos fazer a aula que precisarmos. Então voltamos ao nosso próximo bloco com rigidez constitucional, abertura semântica. E aqui vamos nos divertindo juntos, estudando um pouco de direito constitucional. A gente vê na nossa próxima oportunidade. Não deixe de seguir a gente no @dedicação delta no Instagram e no @prof. Rodrigo Barcelos. Segue o canal aqui, dá o like, ativa o sininho, deixa comentário, faz tudo. Vamos juntos, grande abraço, até a próxima.